Eu sou Alejandro, guia Europa Mundo, para quem não me conhece, prazer. Hoje eu vou tentar ensinar vocês aqui uma receita muito simples de um doce. É o pudim. Para quem já conhece e não teve a oportunidade de aprender, eu vou tentar passar aqui agora para vocês como que funciona mais ou menos. E para quem não conhece, também vai ter a chance de aprender, ou pelo menos tentar agora, tá? Eu confesso para vocês que eu não fiz muitas vezes essa receita ainda, eu só fiz uma vez. A primeira deu certo, num total de 90%, e eu acredito que eu vou fazer umas pequenas correções aqui agora e que vai funcionar, tá? Os ingredientes são muito simples. Eu vou precisar de leite condensado, 4 ovos, açúcar e, muito importante, o liquidificador para fazer a mistura, ok? E a forma, tá? Não fiquem apreensivos com essa parte, porque o mais importante da forma é que ela não seja vazada embaixo, tá? Porque a gente vai colocar os ingredientes aqui, né, misturados, obviamente. E se ela for vazada embaixo, pode ser que acabe derramando, tá? A gente vai precisar colocar tudo isso em banho-maria também. Eu prefiro fazer com que tenha um furo no meio, porque fica com uma estética mais legal. Mas essa aqui também funcionou, tá? Eu vou usar uma panela antiaderente também para fazer o caramelo, que eu confesso para vocês que é a parte mais tensa da receita, mas que eu vou tentar fazer com calma e muito simples para que ninguém erre e me ponha a culpa depois, tá? Fiquem tranquilos. Vamos lá? Então, galera, pra gente preparar esse doce, a gente precisa duas etapas, tá? Que a primeira a gente vai começar com a calda, o caramelo do doce, e em seguida, enquanto faz o caramelo, a gente faz a mistura em que forma o pudim, né? Pro caramelo eu vou utilizar para uma medida de água, 2 de açúcar. Para cada uma medida de água, 2 de açúcar, ou cada 2 medidas de açúcar, 1 de água. Ok? Então eu peguei uma xícara aqui. Como o pudim que eu vou fazer é um pudim pequeno, eu vou utilizar uma xícara. Não fiquem preocupados se ficar com muita calda, tá? Porque isso não vai interferir no preparo do doce, ok? Eu vou usar uma xícara, uma medida de açúcar. E dessa mesma medida eu vou botar meia de água, ok? Vou ligar o fogo aqui numa temperatura intermediária. Espalha bem aqui para ficar aqui homogêneo. E deixa aqui, galera, que daqui a pouco vai começar a ferver. E vai começar aqui a derreter o açúcar sem que vire um pedaço de bala duro, né? Então, pessoal, depois que adicionarem aqui o açúcar e a água na panela que vocês forem utilizar de preferência, é importante que depois que vocês adicionem tudo isso, que a água fique assim, transparente, tá? A água estando transparente, vocês vão deixar. Eu diminui o fogo aqui agora, deixando uma temperatura bem baixa, para ele ir derretendo pouco a pouco, até ele pegar a consistência e a cor, que eu vou mostrar para vocês, para a gente adicionar na receita. E a partir daí, a gente continua. Então, pessoal, já passou mais ou menos aqui uns 30 minutos, tá? A calda começou a engrossar, vocês podem ver o aspecto dela aqui, mas ainda não está pronta. Porém, a gente precisa dar continuidade aqui à receita. A gente vai adicionar agora os outros ingredientes. Bom, vamos dar continuidade aqui à receita. Lembrando para vocês, né, como eu mencionei no início, uma lata de leite condensado, vamos adicionar aqui já. Eu faço a receita com proporções, tá? Então, se você quiser fazer um pudim maior, você usar outra lata, você vai medir de acordo com as proporções que eu vou te passar aqui agora, tá? Deixa eu limpar bastante aqui essa lata. Bom, para uma lata de leite condensado, eu utilizo 2 medidas de leite, tá? Vai dar mais ou menos uns 700 ml, assim, 800. Eu prefiro leite integral, porque eu acho que dá mais sabor para a receita, tá? Então, para uma latinha, 2 de leite.
Deixa eu misturar aqui um pouquinho. Agora vamos adicionar os 4 ovos, ok? Deixa eu passar uma dica, uma informação importante para vocês. Eu, para um pudim, eu utilizo 4 ovos. Mas para 2 medidas de leite condensado, eu não utilizo 8 ovos, eu utilizo 6 e dá certo também. Não me perguntem por quê. Eu nunca arrisquei de outra forma, mas eu prefiro fazer assim porque foi como eu aprendi, tá? Então, para uma lata de leite condensado, se eu for fazer uma receita com uma lata de leite condensado, eu adiciono 4 ovos. Não caiam, por favor. 4 ovos, se eu for utilizar 2 latas, eu coloco só 6 e dá super certo, tá? Não sei porquê, mas... Ok. Deixa uns 3 minutos aqui no liquidificador, tá? Batendo bem. Bom, pessoal, enquanto não termina o caramelo, que eu confesso pra vocês que eu tô morrendo de medo, porque as coisas estão saindo do controle. Mas enquanto não termina o caramelo, galera, a gente vai colocar a forma onde a gente vai utilizar a água, porque isso tem que ser assado em banho-maria, tá? Eu já deixei o forno ali mais ou menos uns 10 minutos antes esquentando, pra quando a gente adicionar a forma, já tá tudo quentinho aqui, bem bonitinho, pra gente não tá tendo problema, ok? Enquanto isso, vai rezando aí, tá? Cara, sensacional esse caramelo ficou. Vocês dão uma olhadinha aqui no aspecto, mais ou menos. Ficou um pouquinho preto, tá? Não tem necessidade de ficar dessa cor. Mas agora eu vou adicionar aqui na forma. Se ficar muito, não tem problema também, porque você vai servir isso na tua casa, cada um vai querer tirar a metade do caldo que tem no prato. Então, quanto mais caldo tiver, eu acredito que seja até melhor. Não interfere em nada, como eu falei no início, tá? Se a calda de vocês não ficar assim, gente, não fica triste, não desiste, porque eu batalhei muito pra chegar até aqui, tá? Não desista do sonho de vocês. Enfim, não vou ficar lambendo a panela aqui. Derramou aqui a calda, lava um pouco aqui a forma. Bate um pouquinho de novo aqui a mistura. Lembrando que uns 10 minutos antes que termine, que fique pronta a calda, coloca já o banho-maria no forno, porque tem que assar em banho-maria, tá, gente? Põe o banho-maria no forno, adiciona a calda aqui com muita tranquilidade. A calda, a mistura aqui com muita tranquilidade. Que não foi o que eu fiz aqui no caso agora, né? Não foi com tranquilidade. Mas enfim. Eu deixei a temperatura do fogo a mais ou menos a 150 graus. Vai depender da potência do seu fogão, tá? Isso aqui você vai acompanhando durante 1 hora mais ou menos, tá? Aqui em cima ele tem que estar bem douradinho. Quando estiver quase pronto eu vou vir aqui mostrar pra vocês como vocês vão fazer o teste de qualidade para tirar do forno. Bom, parece que o pudim finalmente ficou pronto. Parece não, ficou pronto. Eu vou colocar uma... Já passou aqui mais ou menos 1h30, né? De cozimento. Eu vou botar uma faca aqui bem no meio dele. Ela tem que sair assim, ó. Ela sujou aqui, mas foi porque tá com uma crosta aqui em cima, então pegou um pouquinho. Vou tirar aqui, tá bem quente. E nisso, eu vou deixar esfriar. Porque só pode desenformar ele frio, né?
senão ele vai se desmontar tudo. Vou tirar aqui do banho-maria. Ele vai passar a noite na geladeira. Quando tiver frio o suficiente, a gente desenforma ele. Gostoso vai estar. Vai estar bonito, mas a gente vai ver depois. Bom, pessoal, a hora da verdade chegou. Quando vocês forem tirar a forma do forno, vocês vão ver que o pudim parece que tá mole, que não ficou cozido o suficiente, tá? Mas é importante que vocês coloquem uma faca ou qualquer coisa que consiga alcançar o fundo da forma, e quando vocês retirarem ela tem que estar seca. Nesse momento você vai ver que o pudim tá pronto, tá? Eu deixei na geladeira durante a noite, porque já estava tarde, então eu vou desenformar aqui agora. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Cruzem os dedos. Tcharam! Olha, não está incrivelmente profissional esse pudim, mas eu posso garantir a vocês que o sabor tá espetacular. Então, galerinha, boa sorte aí pra vocês com essa aventura aí na cozinha. Foi um prazer, um beijo a todos e até mais.